Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer o nosso último Jogos do Radar do mês de maio. Tô gravando aqui na tarde, né, dessa terça-feira. Hoje eu só fiz 2 jogos. Teve a vitória do Galatasaray fora de casa 4-1 e a vitória do Fenerbahçe 2-0. Eu mandei lá pra galera do VIP, do Free, soltei no Instagram, né? 2 duplinhas no mercado de gols, né? Que eram mais 2 asiáticos nos 2 jogos. A do Galatasaray bateu tranquilo e a do Fenerbahçe voltou, né? Só pagou a do Galatasaray. E a vitória do Fenerbahçe com o empate a nulo do Galatasaray que bateu. Então foi um dia pra gente positivo no ao vivo também, conseguir pegar os gols. O campeonato segue aberto, faltam 2 rodadas, se eu não me engano 4 pontos. Ainda tem o jogo entre os dois, se eu não me engano. É isso, vamos ver aqui. 30 de maio, acho que aqui dá pra ver. Fenerbahçe venceu o Antalyaspor. Ó, são 36 jogos no total. Então faltam 2 rodadas. Aqui ainda não marcou como 34ª. São 5 pontos de diferença, faltando 6 jogos, né? O Fenerbahçe pega o Galatasaray, ó, na próxima rodada, né? Porque aqui ainda não validou. Então pode ser o título, né? Já do Galatasaray. Se empatar dentro de casa é campeão. E o Fenerbahçe pode diminuir para 2 pontos. A única chance do Fenerbahçe diminuir para 2 pontos. Pega o Başakşehir no último jogo dentro de casa. E o Galatasaray pega o Ankaragucu. Ah, então Ué. Estranho. 36 que tá marcando só como último jogo. Ankaragucu dia 30 de maio. Deixa eu ver o jogo do Fenerbahçe, quando que é aqui. Dia 4. Aqui pode ser Copa, alguma coisa. Vou pesquisar direito então. Porque aqui tá estranho, né? Já que são 19 equipes, né? São 18 rodadas, 36 no total. Que tá marcando como se fosse só 34. Vou dar uma pesquisada depois direitinho melhor, tá? Vi aqui só por números aqui. Vou botar para vocês aí no primeiro comentário, tá bom? Mas vamos lá, a gente tem jogos importantes, né? A gente tem a final da Europa League entre Sevilha e Roma, né? 4 horas da tarde. A Roma com José Mourinho, que ganhou o seu primeiro título internacional, né? Foi na Conference League da temporada passada. Pega o maior campeão da Europa League, né? O Real Madrid da Europa League, que é o Sevilha. Acredito que a gente vai ter um Mourinho com uma Roma fechada, tentando sair para os contra-ataques. Um Sevilha com mais dominância, né, na partida, tá? Aqui eu venho para tentar buscar, se bater essa minha leitura, não leia a equipe da Roma, tá? Pode ser que essa cotação da Roma, que é um mínimo favoritismo, né? Dá para ver que são realmente cotações muito parelhas. Acho que eu nunca tinha visto um mercado com uma cotação tão parelha assim. Acho que é a primeira vez que eu vejo tudo abaixo de 3, né? E acho que o Sevilha tem um leve favoritismo, tá? Pela representatividade da competição, por saber jogar essa competição. A Roma nos últimos jogos não é uma equipe que encanta, né? O Sevilha, eu acho que tirou um dos grandes favoritos, que era o Manchester United da competição, tirou bem. Então vejo o Sevilha com um leve favoritismo, tá? Então minha ideia aqui, inicialmente, é trabalhar o pior equipe em campo e trabalhar o mercado de gols, né? Caso alguém esteja em vantagem, para tentar buscar algum desespero ali de uma equipe, tá? Um jogo um pouco mais aberto, beleza? Só para mostrar aqui que também tem um jogo. Aqui não vai estar marcando, mas tem, se eu não me engano, oitavas final do Mundial Sub-20, o Brasil joga, tá? Mas tem uma cotação bem esmagada, mesmo achando que dá Brasil, tem uma cotação bem esmagada. Uma seleção que tem uma cotação interessante é a Argentina contra a Nigéria. Pode ser que a Argentina saia vitoriosa desse jogo. Gostei de ver os jogos da Argentina que eu acompanhei, mas sempre time africano, né, quando tem essas competições de sub, são seleções bem perigosas, tá? Quem estiver fazendo o jogo aí, vendo o jogo, vê se dá para ter uma leitura para buscar um back argentino, tá bom? Copa do Brasil, né? A gente vai ter esse jogo às 4. Aqui já acabou a Arábia Saudita, né? Teve a equipe do Romarinho, que foi campeã, o Cristiano Ronaldo, o Al Nassr ficou em segundo,
Cadê o jogo do Al Nassr aqui? Aqui embaixo. Aqui, o Al Ittihad, né? São 30 rodadas, 5 pontos de diferença, só tem 3 de disputa. O Al Nassr ficou em segundo, o Al Ittihad do Romarinho ficou em primeiro. Tá? Então, já que não tem mais nada para fazer aqui na Arábia Saudita, eu também estava evitando bastante, né? Por conta de pouca leitura para buscar meus métodos. Então, fiquei de fora, mas só trouxe para vocês aí a informação, tá bom? Bahia e Santos, né? A gente vai trabalhar muito mais à noite. O primeiro jogo foi o 3x0, agora que eu juro que eu não... Não, acho que foi o 0x0 o jogo. 3x0 foi no Campeonato Brasileiro. Foi o 0x0. Deixa eu só ver aqui, só para não falar besteira, mas acho que foi. O SofaScore não deixa eu ver, né? Impressionante. Ah, vai, eu vou conseguir. Cadê? Aqui, ó, Brasil e Tunísia. Brasil e Tunísia, Argentina e Nigéria. Pode ser bem interessante, tá? Cadê? Mets. 0x0, Copa do Brasil. E tinha sido 3x0 antes, né? Tinha sido 3x0 para o Santos dia 10 de maio. Na semana seguinte se enfrentaram e foi 0x0. Tenho certeza que o Santos trocaria, né, esse resultado. Tem o Bahia favorito um pouco por conta do fator casa, né? O Bahia em casa joga muito bem, mas o Santos com o Odair, cara, teve uma melhora muito significativa, muito significativa. Não vejo o Bahia com esse favoritismo todo para ter essa cotação alta para a equipe do Santos, tá? Não vejo mesmo. Aqui mais uma vez eu vou ficar de olho, não leia a pior equipe em campo, tá? Nesse começo de jogo, e ficar de olho, leia a pior equipe em campo não, né? Bahia, vou até marcar essa correção de preço aqui do Bahia. Acho que o Bahia pode ter um trabalhozinho ali no começo. E o mercado de gols, porque qualquer equipe que esteja em vantagem aqui, né, vai valer a desclassificação para outra. Então, podemos ter mais uma vez um desespero, tá bom? Fortaleza e Palmeiras, aqui é um jogo que já está praticamente classificado, né, definido. Foi 3x0 o Palmeiras no primeiro jogo. Então, difícil o Fortaleza reverter esse placar. Acho que o Fortaleza dentro de casa é uma equipe muito forte também. O último jogo do Fortaleza contra o São Lourenço, 3x2. Fortaleza dominou o primeiro tempo. Estava vencendo 2x1, né? Fez 1x0, tomou um golaço de empate 1x1. Logo depois fez o 2x1. No começo do segundo tempo relaxou, tomou um empate e foi fazer o 3x2 no finalzinho, pênalti. Mas jogou mal o Fortaleza no segundo tempo. Eu quero dizer que tipo, a pressão inicial do Fortaleza dentro de casa é muito forte. É um time que não para, não, tipo, até o final, torcida empurrando, é um time que continua indo para cima. O problema é ter uma diferença tão grande contra a melhor equipe do Brasil dos últimos anos aí, né? Vou pegar um recorte da época que o Abel tá no Palmeiras, tô comentando até com os amigos, que o pessoal fala que o Abel é o melhor técnico da história do Palmeiras. Vou mais além, vou mais além. Eu acho que o Abel Ferreira é um dos melhores técnicos que já treinaram no Brasil. O que ele fez de essa hegemonia do Palmeiras, né, de títulos, de finais, cara, dificilmente a gente viu, raramente a gente viu isso no futebol brasileiro. Então, o pessoal comentava, né, do Tele Santana com São Paulo, que foi bicampeão mundial seguido. Aí eu falei, pô, mas o Abel é bimundial também, tipo, não ganhou, porque hoje em dia o nível de enfrentamento dos times europeus para os times sul-americanos são muito grandes. Ah, beleza, o Abel não passou do time do México, esqueci o nome, caiu ficou em quarto, né, no Mundial, mas ele chegou no Mundial, ele ganhou 2 Libertadores em 3 anos. Tipo, dificilmente alguns times fazem isso com o mesmo treinador, com o mesmo elenco, manter é complicado. Então acho que ele tem grande força e é um time de mata-mata muito perigoso, muito forte. O que o Guardiola tem de pontos corridos, acho que o Abel tem a mentalidade do mata-mata ali. Então é muito difícil o Fortaleza vai reverter essa situação, tá? Acho que pode ser um jogo bem mais aberto aqui. Aqui eu não venho buscar match odds, aqui eu venho buscar mercado de gols, tá? O Fortaleza não tem nada a perder, vai pra cima. E o Abel, que tem tanto esse lado defensivo, é um time que sabe muito bem jogar no contra-ataque, mata muito bem as suas presas ali. Então acho que um jogo pode ser bem pautado para o mercado de gols, tá? 8 horas, Cruzeiro e Grêmio. Primeiro jogo, o Grêmio jogou muito mal na Arena.
O jogo foi 1-1, né? O Cruzeiro abriu o placar, o Grêmio com um golaço do Luiz Soares no segundo tempo empatou a partida. O Grêmio melhorou nos últimos jogos, venceu o último jogo, venceu bem o Internacional, venceu o último jogo Atlético Paranaense com um time meio que misto, né? Sem Kahneman, sem Bitelo, sem Soares, descansando alguns jogadores para esse jogo. E o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo, mas teve muita dificuldade contra o Cuiabá, perdeu o jogo para o Cuiabá dentro de casa, né? Não no Mineirão nem no Independência, né? Foi em Sete Lagoas o jogo, mas jogando, obviamente, com o maior número de torcida, né? Por favor, teve muita dificuldade, tanto que perdeu o jogo. Aqui eu venho para tentar trabalhar também essa correção de preço do Cruzeiro, tá? Acho que o Cruzeiro pode ter dificuldade também com o Grêmio jogando de forma mais reativa, tá? O Grêmio tomou o gol do Cruzeiro jogando, querendo atacar, e tomou um gol, né? Um belo gol, onde tinha espaço para o jogador finalizar, mas acho que o Grêmio mais fechado, essa cotação pode ter a correção, tá? Corinthians e Atlético Mineiro, o primeiro jogo foi 2-0 para o Atlético Mineiro, é um jogo onde o Corinthians venceu o Fluminense agora 2-0, pode dar todo esse ímpeto, né, para a torcida do Corinthians, para os jogadores, mas acho muito difícil reverter essa situação contra o Atlético Mineiro, tá? A gente tem que ver aqui, analisar dois cenários. Primeiro, o Corinthians tem muita dificuldade em fazer gol. Se pegar os últimos jogos do Corinthians, tirando esse contra o Fluminense, ó, tinha empatado com a Argentina Júnior 0-0, perdeu para o Flamengo 1-0, perdeu para o Atlético Mineiro 2-0, empatou com o São Paulo 1-1 num gol de pênalti bem estranho, né? Tinha perdido para o Botafogo 3-0. Então nos últimos 5 jogos só tinha feito um gol. É uma equipe que tem muita dificuldade em fazer gol, né? Se o Atlético Mineiro jogar só se defendendo, pode ter alguma leitura para trabalhar esse lei Atlético Mineiro, tá? Essa cotação do Atlético favorito, do Atlético indo para cima, do Atlético conseguindo fazer suas jogadas. Se o Atlético vier só se defendendo, esquecer de atacar e dificultar a vida para o Corinthians, né, as duas cotações vão subir. O Corinthians por ter dificuldade em penetrar na zaga do Atlético Mineiro e não conseguir finalização, e o Atlético Mineiro com a dificuldade ou não querendo, né, sair para o jogo, tá? Então eu vou ficar de olho aqui nessa correção de preço do Atlético Mineiro. Eu não vou usar o lei Corinthians, tá? Aqui eu vou tentar trabalhar o lei ao Atlético Mineiro, a correção do Atlético Mineiro, ou se o Atlético Mineiro estiver conseguindo sair, conseguir sair para os contra-ataques, tá? Tendo dificuldade, o Corinthians saindo para o jogo, o Atlético com as alas avançando, pode ser interessante buscar o mercado de gols, tá bom? Inter e América Mineiro. O Inter que perdeu de 2-0 para o América, né, na Independência, no finalzinho do jogo, tomou 2 gols. Cadê? Aqui. O Inter tomou 2 gols no finalzinho. Tem o Inter indo para cima, tem o América Mineiro, que se eu não me engano só nesse jogo não tomou gol, né? Perdeu o Botafogo 2-0, por Defensa 3-2, tomou gol do Fortaleza, ó, ganhou do Inter, tomou 4 do Cruzeiro, empatou com o Bragantino 2-2. Os últimos 10 jogos só não tomou gol nesse pro Internacional. Vamos ter um Inter dentro de casa muito forte, pressionando demais, né, o América Mineiro. O América Mineiro com muita dificuldade em conseguir se defender. Pode ser que esse back Inter aqui valha demais a pena, tá bom? E ficar de olho aqui também no mercado de gols, né? Porque o Inter perdeu por 2-0. Então 1-0 Inter, o Inter vai continuar indo para cima. Precisa continuar buscando os gols, tá bom? E para finalizar, Botafogo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve uma virada incrível, né? Perdeu o primeiro tempo 2-0, foi para o segundo tempo e conseguiu reverter o placar de 3-2. O Atlético que vem de tropeço em casa pro Grêmio, perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Bragantino. Vem de 3 derrotas seguidas, tá? Tirando esse jogo contra o Bragantino 2-0, né? A derrota para o Atlético Mineiro fez gol e a derrota para o Grêmio fez gol. Pode ser um jogo aqui também buscar o mercado de gols. Teremos o Botafogo embalado, né, na competição, no Campeonato Brasileiro, líder do campeonato, o Botafogo indo para cima e o Botafogo dando espaço para o contra-ataque do Atlético Paranaense, que é um contra-ataque bom ali com o Vitor Roque, tá? Acredito que o Atlético possa fazer um gol no Botafogo e fazer com que o jogo fique cada vez mais aberto, pela necessidade do Botafogo em reverter o resultado. Então aqui também vou ficar de olho no mercado de gols. Beleza? É isso. São 2
4, 6 jogos, com a Europa League 7 e com o jogo do Brasil e da... Deixa eu ver que horas que é o jogo do Brasil e da Argentina aqui. São 9 jogos que eu vi no total. 2h30, a Roma é 4 horas, né? A Argentina 6 e a gente começa 7 horas. Então dá para ver o primeiro tempo ali do jogo da Argentina, ver se vale a pena continuar vendo e depois pega os jogos da Copa do Brasil. Beleza? Vamos finalizar esse mês de maio, mais um mês bem positivo ali, né? Perto de 9 unidades de lucro, 90% de lucro sobre a banca. Quem acompanha a gente no grupo VIP, quem acompanha a gente no grupo Free, sabe, né? Toda vez que eu mando as entradas lá, que eu compartilho meu final de dia ali, né? Semana, cada 10 dias mais ou menos eu mando um relatório de como tá. Muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse mês de maio. Convido a vocês que não faz parte ainda, quem não está familiarizado com o nosso grupo, seja o Free, seja o VIP, tem no link, tem na descrição do vídeo aí, o link para você entrar no grupo Free, para fazer parte, tá bom? Convido vocês. E quem não é inscrito ainda no canal aqui do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com os amigos. Se a gente deixou alguma coisa aqui de passar alguma informação, vocês têm alguma coisa a acrescentar, tá bom? Sempre bom essa nossa troca aqui. E amanhã estamos de volta para começar o mês de junho. Valeu? Obrigado a todos. Abraço.